Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sugar toda a energia da sala, transformando qualquer conversa em um monólogo sobre suas conquistas e necessidades? Aquele olhar vazio quando você tenta compartilhar algo pessoal, como se estivessem apenas esperando sua vez de falar novamente. O narcisismo, longe de ser apenas uma vaidade excessiva, representa uma das mais profundas feridas da psique humana, uma máscara reluzente que esconde um abismo de insegurança. Carl Jung, um dos maiores exploradores do inconsciente humano, revelou que por trás da grandiosidade do narcisista existe um território sombrio que eles temem confrontar a qualquer custo. Hoje, mergulharemos nas profundezas da psicologia junguiana para descobrir a frase que pode desestabilizar completamente a fachada narcisista. Uma declaração tão poderosa que, quando compreendida e pronunciada com consciência plena, pode libertar você das correntes invisíveis dessa relação tóxica. Esta não é uma arma para ferir, mas uma chave para sua própria libertação, uma verdade que o narcisista teme mais que qualquer outra coisa no mundo. Prepare-se para uma jornada através do inconsciente coletivo, dos arquétipos e da sombra junguiana, onde descobriremos não apenas como enfrentar o narcisista em sua vida, mas como esse confronto representa um passo crucial em sua própria jornada de individuação. O narcisismo, quando visto através da lente analítica de Carl Jung, transcende o simples diagnóstico clínico para revelar uma profunda desconexão entre a persona e o verdadeiro self. Jung jamais reduziria o narcisista a um mero rótulo. Em vez disso, ele enxergaria nessa condição uma manifestação extrema da persona, a máscara social que todos nós usamos em diferentes graus. Para o narcisista, essa máscara não é apenas uma interface social temporária, mas tornou-se uma prisão dourada que o separa de sua própria essência. Onde a maioria das pessoas desenvolve uma persona flexível que permite a expressão autêntica do self, o narcisista construiu uma fortaleza reluzente, impenetrável até para si mesmo. A raiz dessa condição, segundo a psicologia analítica junguiana, encontra-se nas primeiras experiências de vida, quando a criança aprende que seu valor está condicionado não à sua autenticidade, mas à performance de uma versão idealizada de si mesma. O pequeno self, ainda em formação, aprende que certas partes de sua natureza são inaceitáveis, perigosas ou simplesmente invisíveis aos olhos daqueles de quem depende para sobreviver. Essa fragmentação precoce da psique cria o que Jung chamaria de uma inflação da persona, um investimento desproporcional de energia psíquica na máscara social, às custas da totalidade interior. O arquétipo do puer aeternus, o eterno jovem que recusa crescer, frequentemente se manifesta no narcisista, perpetuando uma ilusão de potencial infinito sem o compromisso com o trabalho árduo da individuação. Jung observaria que o narcisista vive em um estado de identificação com uma imagem arquetípica idealizada, seja o herói invencível, o sábio infalível ou o amante irresistível. Essa identificação patológica com um arquétipo, sem reconhecer sua natureza simbólica, resulta em uma inflação perigosa do ego que, paradoxalmente, esconde um vazio interior aterrorizante. A sombra do narcisista, aquele repositório de características negadas e reprimidas que Jung identificou como parte essencial da psique, cresce proporcionalmente à rigidez de sua persona. Quanto mais brilhante e impecável a máscara, mais densa e ameaçadora torna-se a sombra nos bastidores. O narcisista investe uma quantidade colossal de energia psíquica para manter essa sombra reprimida, negando vulnerabilidades, falhas e limitações que são parte natural da experiência humana. Essa negação não elimina a sombra, apenas a torna mais autônoma e potencialmente destrutiva.
A ferida narcísica que Jung reconheceria não é simplesmente uma questão de autoestima danificada, mas uma ruptura profunda na relação entre o ego consciente e o self como totalidade. O self, esse centro ordenador da psique que Jung descreveu como nosso potencial mais completo, permanece inacessível ao narcisista, substituído por uma imagem idealizada e inatingível. Essa desconexão resulta em um paradoxo existencial. Quanto mais o narcisista persegue a grandiosidade, mais distante fica de seu verdadeiro centro e mais profundo torna-se seu vazio interior. Os relacionamentos do narcisista revelam a natureza trágica dessa condição. Incapaz de reconhecer o outro como um sujeito independente e completo, o narcisista transforma pessoas em espelhos ou extensões de si mesmo. Jung observaria que esse padrão representa uma projeção primitiva, a incapacidade de distinguir entre o eu e o não-eu, que deveria ser superada nos primeiros estágios do desenvolvimento psicológico. O narcisista permanece preso nesse estágio primitivo de desenvolvimento psíquico, onde o mundo existe apenas como reflexo ou extensão de suas próprias necessidades. A necessidade constante de admiração e validação externa que caracteriza o narcisista seria compreendida por Jung como uma tentativa desesperada de compensar a desconexão interna. Na ausência de uma relação viva com o self, o narcisista busca incessantemente confirmação externa de seu valor, criando um ciclo insaciável de busca por validação. Essa fome nunca pode ser satisfeita porque sua verdadeira necessidade, a reconexão com o self autêntico, está sendo substituída por paliativos externos temporários. O mecanismo de defesa preferencial do narcisista, a projeção, também encontra explicação profunda na psicologia junguiana. Aquilo que o narcisista não pode aceitar em si mesmo projeta ferozmente nos outros, transformando sua própria sombra reprimida em características percebidas naqueles ao seu redor. Assim, sua própria insegurança torna-se a inveja dos outros. Sua própria inadequação transforma-se na incompetência alheia. Sua própria fragilidade aparece como fraqueza naqueles que ousam mostrar vulnerabilidade. A manipulação emocional, que frequentemente caracteriza o comportamento narcisista, gaslighting, triangulação, descarte, representaria para Jung manifestações da sombra não integrada, agindo autonomamente. Sem consciência dessas forças inconscientes, o narcisista torna-se um instrumento de sua própria sombra, perpetuando padrões destrutivos sem compreender sua origem ou propósito mais profundo. A negação da sombra não a elimina, apenas a torna mais poderosa e mais capaz de sabotar tanto o narcisista quanto aqueles em seu círculo de influência. Jung nos ofereceria uma visão compassiva, ainda que não indulgente, do narcisista. Uma alma presa em um labirinto de espelhos, incapaz de encontrar a saída porque não consegue distinguir entre reflexos e realidade. A grandiosa persona do narcisista, que pode impressionar ou intimidar à primeira vista, revela-se sob o olhar junguiano, não como um sinal de poder autêntico, mas como evidência de uma profunda ferida psíquica, uma desconexão do fluxo natural da vida psíquica que impede o processo de individuação e a realização do potencial humano mais elevado. No centro da psique do narcisista, Jung identificaria o que poderíamos chamar de um complexo de poder, uma constelação de memórias, emoções e padrões comportamentais organizados ao redor do tema do poder e controle. Este complexo não surge do nada. Ele tem raízes profundas no desenvolvimento infantil, onde a criança que mais tarde se tornará narcisista aprendeu que poder e controle eram os únicos caminhos para a segurança emocional.
Jung entenderia esse complexo não como uma maldade inerente, mas como uma adaptação desesperada a um ambiente percebido como profundamente inseguro ou condicionalmente amoroso. O paradoxo devastador do narcisista é que, enquanto projeta uma imagem de suprema confiança e poder, internamente vive em um estado de constante ameaça e vulnerabilidade. Jung observaria que essa discrepância entre a experiência interna e a apresentação externa cria uma tensão psíquica insustentável que exige cada vez mais energia para ser mantida. A grandiosidade não é um sinal de excesso de autoestima, como frequentemente se presume, mas uma compensação exagerada para um senso de self profundamente frágil e contingente, o que Jung poderia descrever como uma falha na constituição de um ego saudável. O medo que habita o coração do narcisista e que ele jamais admitirá mesmo para si mesmo é o terror do aniquilamento psíquico. Jung compreenderia que por trás da arrogância e da aparente invulnerabilidade existe um abismo de insignificância e não existência. Para o narcisista, ser comum, ser imperfeito, ou pior ainda, ser ignorado, não representa apenas uma experiência desconfortável, mas uma ameaça existencial. É como se a mensagem internalizada fosse: ou você é extraordinário, ou você é nada. Uma falsa dicotomia que aprisiona o narcisista em uma busca perpétua por superioridade. A relação do narcisista com seus próprios sentimentos ilustra perfeitamente o conceito junguiano de dissociação psíquica. Emoções vulneráveis como tristeza, medo e vergonha são sistematicamente cortadas da consciência, criando o que Jung chamaria de complexos autônomos, ilhas de experiência emocional que, desconectadas da consciência, ganham vida própria no inconsciente. Essas emoções não processadas não desaparecem. Elas continuam a influenciar o comportamento do narcisista, mas de formas indiretas e frequentemente destrutivas, manifestando-se como raiva explosiva, comportamento controlador ou profundo desprezo pelos outros. Jung observaria com particular interesse a relação do narcisista com a figura da sombra dourada, uma variação especial da sombra que contém não apenas os aspectos negativos reprimidos, mas também o potencial autêntico e a vulnerabilidade natural que foram sacrificados no altar da perfeição. Esta sombra dourada contém precisamente aquilo que poderia curar o narcisista: sua humanidade comum, sua capacidade para a conexão genuína, sua habilidade de reconhecer limitações sem vergonha debilitante. O trágico é que esses recursos psíquicos vitais permanecem inacessíveis, enterrados sob camadas de defesas aparentemente impenetráveis. O processo que Jung chamou de inflação psíquica é particularmente relevante para compreender o narcisista. Quando um indivíduo se identifica completamente com um arquétipo, no caso do narcisista, frequentemente o arquétipo do herói invencível, do sábio onisciente ou do governante todo-poderoso, ocorre uma inflação perigosa do ego. O narcisista não apenas admira ou aspira a qualidades heróicas, ele acredita ser o próprio herói encarnado, incapaz de reconhecer a natureza simbólica e transpessoal dessas energias arquetípicas. Jung alertaria que tal inflação inevitavelmente precede uma queda, pois nenhum ser humano pode sustentar por muito tempo a identificação com forças arquetípicas sem sofrer consequências psíquicas severas. A relação do narcisista com o tempo revela outro aspecto fascinante de sua psicologia pela ótica junguiana. Existe uma qualidade atemporal em sua autoimagem, uma resistência feroz ao processo natural de desenvolvimento, envelhecimento e transformação que Jung reconheceria como fundamental para a individuação saudável. O narcisista tenta existir fora do fluxo temporal.
preservando uma imagem idealizada e estática de si mesmo que recusa o movimento natural da vida. Esta recusa do tempo é, em última análise, uma recusa da própria mortalidade, aquilo que Jung considerava essencial confrontar para o desenvolvimento psíquico maduro. Os relacionamentos do narcisista ilustram perfeitamente o conceito junguiano de projeção. Incapaz de reconhecer e integrar aspectos de sua própria psique, o narcisista projeta compulsivamente nos outros. Sua própria insegurança torna-se a inveja que atribui aos outros. Seu vazio interior transforma-se no tédio que sente na presença de pessoas comuns. Sua própria fragilidade aparece como fraqueza intolerável naqueles ao seu redor. Jung compreenderia que cada crítica feroz que o narcisista dirige aos outros é, na verdade, um vislumbre não reconhecido de sua própria sombra, uma chave para o autoconhecimento que ele consistentemente recusa. A necessidade insaciável de admiração que caracteriza o narcisista seria vista por Jung como uma tentativa desesperada de preencher o que ele chamava de vazio central, a ausência de conexão com o self autêntico. Como uma ferida aberta que nunca cicatriza, essa fome de validação não pode ser satisfeita por admiração externa, pois o que realmente anseia é pelo reconhecimento interno que só pode vir da reconciliação com o self. Sem essa reconexão interna, o narcisista permanece em um ciclo interminável de busca por confirmação que nunca será suficiente. O medo patológico de crítica e rejeição que o narcisista demonstra, frequentemente mascarado por uma atitude de superioridade e desdém, revelaria para Jung a fragilidade fundamental de um ego construído sobre bases instáveis. Um ego saudável, na visão junguiana, deve ser flexível o suficiente para absorver feedback negativo sem desintegração, capaz de reconhecer limitações sem vergonha devastadora. O ego do narcisista, entretanto, é simultaneamente inflado e frágil. Um paradoxo que explica por que mesmo críticas mínimas podem desencadear respostas desproporcionalmente defensivas ou agressivas. A tragédia final do narcisista que Jung certamente notaria é que a própria estratégia desenvolvida para proteger-se da dor torna-se a fonte de seu maior sofrimento. Ao recusar-se a reconhecer vulnerabilidades, o narcisista também se fecha para a intimidade autêntica. Ao negar imperfeições, perde a capacidade de crescer através dos erros. Ao rejeitar a humanidade comum, sacrifica a conexão genuína com outros seres humanos. A armadura dourada que deveria proteger torna-se uma prisão, isolando o narcisista não apenas dos outros, mas também, e mais dolorosamente, de si mesmo. A frase que desestabiliza profundamente um narcisista não é uma elaborada construção retórica, nem uma acusação inflamada. É uma simples declaração de autonomia psíquica. Eu vejo você como você realmente é e ainda assim permaneço inteiro. Esta afirmação, quando compreendida em toda sua profundidade junguiana, representa muito mais que palavras. Encapsula um estado interno de consciência que transcende o jogo de espelhos do narcisista. Jung compreenderia que o poder desta frase não reside nas palavras em si, mas na realidade psíquica que elas representam. A conquista de uma perspectiva que o narcisista simultaneamente teme e secretamente anseia. Para entender o impacto devastador desta declaração na psique do narcisista, devemos explorar o conceito junguiano de espaço psíquico. O narcisista opera sob a presunção inconsciente de que não existe um limite claro entre seu espaço psíquico e o dos outros. As pessoas em sua órbita são tratadas como extensões de si mesmo, objetos parciais que existem para refletir de volta sua grandiosidade ou absorver suas projeções negativas. Quando você afirma sua capacidade de vê-lo claramente enquanto mantém sua integridade psíquica, você está essencialmente declarando:
Eu não sou uma extensão de você. Sou um sujeito separado com minha própria realidade interior que permanece inviolada por suas manipulações. O componente "eu vejo você" desta frase poderosa ativa o que Jung chamaria de confronto com a sombra. Ao comunicar que pode perceber além da persona cuidadosamente construída do narcisista, que pode discernir a insegurança por trás da arrogância, o medo por trás da intimidação, a fragilidade por trás da demonstração de força, você está implicitamente recusando participar da ilusão coletiva que o narcisista trabalha incansavelmente para manter. Jung observaria que este momento de verdadeira percepção representa uma conexão com a realidade que o narcisista tem evitado a todo custo. A segunda parte da frase, "como você realmente é", evoca o conceito junguiano de realidade psíquica. Para Jung, a realidade psíquica não era menos importante que a realidade material. De fato, ele considerava as realidades interior e exterior como igualmente significativas e mutuamente influentes. Ao afirmar que pode perceber a realidade psíquica do narcisista para além das camadas de dissimulação e auto-engano, você está reclamando o poder de definição que o narcisista tenta monopolizar. Jung compreenderia este ato como uma afirmação de sua própria autoridade psíquica, sua capacidade de confiar em suas percepções, mesmo quando outros tentam distorcê-las. O elemento mais perturbador para o narcisista, entretanto, encontra-se na conclusão da frase, "e ainda assim permaneço inteiro". Esta declaração de invulnerabilidade psíquica subverte completamente a dinâmica que o narcisista espera estabelecer. Jung observaria que o narcisista opera sob a presunção de que sua dor interna pode ser externalizada, projetada e depositada em outros. Quando você afirma sua capacidade de testemunhar a verdade do narcisista sem ser destruído por ela, você está efetivamente recusando servir como receptáculo para sua sombra não integrada. Este é um golpe devastador no sistema defensivo do narcisista. Em termos junguianos, esta frase representa uma afirmação do self contra as manipulações do ego inflado do narcisista. Jung descreveu o self como o centro organizador da psique total, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. Quando você fala a partir desta posição de totalidade interior, você está implicitamente convidando o narcisista a reconhecer sua própria fragmentação. É como segurar um espelho que reflete não apenas a persona polida que o narcisista apresenta ao mundo, mas também as partes desconexas e rejeitadas que ele tenta desesperadamente manter nas sombras. A capacidade de manter-se psiquicamente íntegro na presença de um narcisista requer o que Jung chamaria de função transcendente, a capacidade de suportar tensão entre opostos sem sucumbir à tentação de resolvê-la prematuramente. O narcisista trabalha para criar uma polarização. Ou você aceita sua versão distorcida da realidade, ou você se torna o inimigo. Ao manter sua percepção clara, enquanto permanece não reativo, você está demonstrando uma integração psíquica que o narcisista simultaneamente inveja e ressente, pois representa precisamente o que ele não conseguiu alcançar. Jung observaria que pronunciar esta frase, seja literalmente ou através de sua atitude e comportamento, não é um ato de agressão, mas de diferenciação psíquica. É uma recusa de participar do que ele chamaria de identidade participativa. Aquele estado primitivo onde os limites entre sujeito e objeto, self e outro, permanecem indistintos. O narcisista depende desta fusão inconsciente para manter seu senso de controle. Quando você afirma sua separação psíquica, você está essencialmente declarando sua libertação deste campo magnético distorcido. A verdadeira potência desta frase reside no fato de que ela não ataca o narcisista diretamente, mas simplesmente estabelece um limite claro entre sua realidade psíquica e a dele.
Jung compreenderia que atacar um narcisista apenas reforça sua narrativa preferida de perseguição e vitimização, fornecendo mais combustível para sua inflação egóica. Ao contrário, esta frase poderosa simplesmente ilumina a realidade tal como ela é, sem acusação ou julgamento. É esta qualidade de verdade desapaixonada que a torna tão perturbadora para alguém cuja existência depende da manipulação da percepção. Existe uma dimensão quase alquímica nesta interação, algo que Jung certamente apreciaria. Na alquimia, um sistema simbólico que Jung estudou extensivamente como representação do processo de transformação psíquica, o verdadeiro ouro não era o metal literal, mas a consciência transformada. Quando você mantém sua integridade psíquica diante do narcisista, você está demonstrando este ouro alquímico, a capacidade de permanecer fiel à sua própria verdade interior, mesmo quando forças externas tentam corrompê-la. Esta demonstração age como um catalisador que pode iniciar um processo de transformação não apenas em você, mas potencialmente também no narcisista. O efeito desta frase poderosa estende-se além do momento imediato de sua expressão. Jung compreenderia que, ao estabelecer claramente sua autonomia psíquica, você está alterando fundamentalmente o campo relacional. O narcisista, acostumado a manipular relacionamentos para confirmar sua visão distorcida do mundo, subitamente encontra-se diante de alguém que não pode ser facilmente manipulado. Este encontro com uma realidade que resiste à distorção pode se tornar, em termos junguianos, uma ferida iniciática, uma ruptura dolorosa, mas potencialmente transformadora na consciência habitual do narcisista. O conceito de individuação, o processo de tornar-se psicologicamente inteiro e distinto, representa a contribuição mais profunda de Jung para a compreensão do desenvolvimento humano e, simultaneamente, oferece a mais poderosa proteção contra a manipulação narcisista. Para Jung, a individuação não era um luxo psicológico, mas a tarefa central da existência humana, o processo pelo qual nos tornamos quem verdadeiramente somos, integrando aspectos conscientes e inconscientes de nossa psique. Quando aplicamos esta compreensão ao contexto do relacionamento com um narcisista, emerge uma verdade transformadora. O caminho para libertar-se da influência narcisista é o mesmo caminho que leva ao seu próprio florescimento psicológico. A primeira etapa deste processo protetor envolve o que Jung chamaria de confronto com a sombra, o reconhecimento e aceitação daquelas partes de nós mesmos que preferimos não ver. Jung observaria que pessoas vulneráveis à manipulação narcisista frequentemente carregam sombras não reconhecidas que ressoam com as projeções do narcisista. Se você teme secretamente ser inadequado, o narcisista sentirá instintivamente essa vulnerabilidade e a explorará, alternando entre exaltação excessiva e crítica devastadora para manter você em um estado de desequilíbrio emocional. Ao fazer o trabalho corajoso de confrontar e integrar sua própria sombra, reconhecendo suas inseguranças sem ser definido por elas, você remove os ganchos invisíveis nos quais o narcisista dependura suas manipulações. O desenvolvimento do que Jung chamou de função, sentimento diferenciada, representa outro aspecto crucial da proteção psíquica. Esta função permite discernir o valor subjetivo das experiências e relacionamentos, respondendo à pergunta fundamental: isso me nutre ou me depleta? Pessoas vulneráveis à manipulação narcisista frequentemente têm esta função subdesenvolvida, permitindo que considerações externas, aprovação social, expectativas familiares, padrões culturais, substituam seu próprio senso interno de valor. Jung observaria que desenvolver esta função não significa tornar-se egoísta, mas sim reconhecer que sem um centro valorativo interno funcional, tornamo-nos vulneráveis a qualquer habilidoso em manipular nossas percepções.
A integração de polaridades, outro elemento central da individuação junguiana, fortalece tremendamente a resistência à manipulação narcisista. O narcisista prospera criando falsos dilemas. Ou você é perfeito ou é inútil. Ou está completamente com ele ou completamente contra ele. Ou aceita sua realidade distorcida ou torna-se o inimigo. Jung compreenderia que a capacidade de habitar o espaço entre estas polaridades, reconhecendo que a vida autêntica transcende tais dicotomias simplistas, neutraliza uma das estratégias mais poderosas do arsenal narcisista. Ao desenvolver conforto com a ambiguidade e a capacidade de sustentar tensões sem resolução prematura, você se torna progressivamente imune às táticas de divisão do narcisista. A reconciliação com o arquétipo da criança interior vulnerável, um motivo recorrente na psicologia junguiana, serve como antídoto poderoso contra o gaslighting, uma forma de manipulação psicológica na qual o narcisista faz você questionar sua própria percepção da realidade. Jung observaria que muitas pessoas suscetíveis ao gaslighting carregam feridas antigas relacionadas à invalidação de suas experiências emocionais. Quando uma criança tem suas percepções sistematicamente negadas, você não está com medo, isso não doeu, você não deveria sentir raiva, desenvolve-se uma desconfiança fundamental em relação às próprias respostas intuitivas. Curar esta ferida através do reconhecimento compassivo da criança interior valida sua capacidade de confiar em suas próprias percepções, mesmo quando outros tentam distorcê-las. O processo que Jung chamou de desidentificação da persona representa um passo crucial na liberação da influência narcisista. A persona, a máscara social que desenvolvemos para nos relacionarmos com o mundo, é particularmente vulnerável à manipulação por narcisistas habilidosos, que sabem exatamente quais botões pressionar para ativar nossos medos relacionados à imagem social. Quando nos identificamos excessivamente com nossa persona, nossa reputação profissional, status social ou papel familiar, tornamo-nos reféns daqueles que podem ameaçar essa identidade. Jung compreenderia que reconhecer "eu tenho uma persona, mas não sou minha persona" cria um espaço interior de liberdade que nenhuma manipulação externa pode alcançar. O desenvolvimento da função intuitiva, a capacidade de perceber padrões e significados subjacentes sem necessidade de evidência concreta e imediata, serve como um sistema de alerta precoce contra a manipulação narcisista. Jung descreveu a intuição como uma percepção via inconsciente, uma forma de conhecimento que registra sutilezas antes que a mente consciente possa articulá-las. Pessoas com esta função bem desenvolvida frequentemente sentem o algo errado nas interações com narcisistas muito antes de poderem explicar racionalmente suas preocupações. Ao honrar estas percepções intuitivas, em vez de descartá-las como irracionais, você fortalece sua capacidade de identificar manipulação nas fases iniciais, antes que tenha causado danos significativos. A integração do arquétipo da sombra dourada. Aqueles potenciais positivos que permanecem subdesenvolvidos devido a circunstâncias de vida, expectativas familiares ou medos internos, constitui outra camada de proteção contra a manipulação narcisista. Jung observaria que narcisistas são excepcionalmente habilidosos em identificar potenciais não realizados em outros, oferecendo inicialmente apoio entusiástico que gradualmente se transforma em sabotagem sutil à medida que você começa a manifestar essas capacidades. Ao comprometer-se conscientemente com o desenvolvimento de seus dons autênticos, não para impressionar ou aplacar outros, mas como expressão de seu self emergente, você remove outro ponto de vulnerabilidade que o narcisista poderia explorar:
O cultivo do que Jung chamaria de ego observador, aquela parte da consciência capaz de testemunhar seus próprios processos psíquicos sem identificação completa com eles, oferece uma vantagem estratégica crucial em interações com narcisistas. Esta capacidade permite reconhecer quando você está sendo manipulado emocionalmente, observando suas próprias respostas com curiosidade compassiva. Interessante como estou me sentindo culpado subitamente, embora não tenha feito nada errado. Ou noto como estou questionando minha percepção após esta conversa, embora estivesse confiante antes. Jung compreenderia este desenvolvimento da autoobservação não como dissociação, mas como expansão da consciência que permite navegar complexas dinâmicas interpessoais sem perder o centro. A reconciliação com o arquétipo do guerreiro interior, a energia psíquica que estabelece e mantém limites saudáveis, representa um componente vital da proteção contra abuso narcisista. Jung reconheceria que muitas pessoas vulneráveis à manipulação narcisista têm uma relação ambivalente com sua própria assertividade, frequentemente devido a experiências precoces que puniram expressões saudáveis de autoproteção. Integrar este arquétipo não significa tornar-se agressivo ou combativo, mas desenvolver a capacidade de dizer não claramente, estabelecer consequências para violações de limites e manter compromissos consigo mesmo, mesmo quando confrontado com pressão externa. Esta energia do guerreiro, quando integrada conscientemente, manifesta-se não como hostilidade, mas como uma presença firme e centrada que naturalmente desarma tentativas de manipulação. O aspecto final, e talvez mais profundo da individuação como proteção, envolve o que Jung chamaria de desenvolvimento de uma relação viva com o self, aquele centro organizador da psique total que transcende e inclui o ego. Enquanto o narcisista permanece identificado com uma imagem idealizada e inflexível, a pessoa individuada desenvolve uma conexão fluida e dinâmica com uma fonte interior de significado que não depende de validação externa. Jung observaria que esta conexão com o self manifesta-se como uma humildade natural, combinada com genuína autoridade interior. Uma qualidade que o narcisista pode sentir instintivamente e que frequentemente provoca uma mistura desconcertante de atração e repulsa. Esta conexão interior representa a proteção última, pois cria um senso de propósito e valor que nenhuma manipulação externa pode conceder ou remover. Parte 5. Além do confronto, a transformação junguiana no relacionamento com o narcisista. A sabedoria junguiana nos oferece uma perspectiva revolucionária sobre o relacionamento com narcisistas. Além da polaridade vítima-agressor, existe um terceiro caminho transformador que transcende tanto a submissão quanto o confronto direto. Jung compreenderia que nossos encontros mais desafiadores carregam o potencial para catalisar nosso desenvolvimento psíquico mais profundo, se abordados com consciência. Este não é um convite para tolerar comportamentos abusivos, mas um reconhecimento de que a maneira como respondemos ao narcisismo pode tornar-se um poderoso veículo para nossa própria evolução psicológica. O primeiro passo nesta jornada transformadora envolve o que Jung chamaria de retirada de projeções. O reconhecimento de que, embora o comportamento do narcisista seja real e impactante, nossa reação emocional desproporcional frequentemente contém elementos de nossa própria psique, não reconhecida. Jung observaria que nos sentimos mais intensamente ativados por aqueles que tocam em complexos não resolvidos em nós mesmos. Pergunte-se, o que no comportamento desta pessoa aciona uma resposta tão visceral em mim? Que ferida antiga está sendo reaberta? Que parte de mim mesma estou vendo refletida, mesmo que de forma distorcida? Esta investigação não minimiza o comportamento problemático do narcisista, mas reduz seu poder de desestabilizar seu equilíbrio interior.
A prática do que Jung chamaria de contenção psíquica representa um desenvolvimento crucial na relação transformada com o narcisista. Contenção não significa repressão, mas a capacidade de manter suas reações emocionais sem agir impulsivamente a partir delas. O narcisista prospera provocando respostas emocionais intensas, seja adoração ou indignação, que confirmam seu senso de poder e centralidade. Ao desenvolver a capacidade de sentir plenamente suas emoções sem ser controlado por elas, você cria um espaço interior de liberdade. Jung compreenderia esta prática como uma forma de alquimia psicológica, a transformação de energia emocional bruta em consciência expandida. O cultivo do que Jung chamaria de distanciamento psicológico ótimo oferece outra dimensão à transformação relacional. Muito perto do narcisista, você é absorvido em seu campo distorcido. Muito distante, você perde a oportunidade de crescimento que este desafio oferece. Jung observaria que encontrar a distância precisa, próximo o suficiente para manter clareza sobre a dinâmica em jogo, longe o suficiente para preservar sua integridade psíquica, representa uma habilidade refinada que se desenvolve através da prática consciente. Este não é um cálculo físico, mas um ajuste interior, a capacidade de estar presente sem estar emaranhado. A integração do que Jung chamaria de função do observador cria uma perspectiva transformadora nas interações com o narcisista. Esta função permite testemunhar a dinâmica em jogo sem identificação completa com seu papel nela. Interessante como ele está tentando provocar culpa agora. Ou, noto como ela sutilmente desvia a conversa quando confrontada com consequências. Jung compreenderia que esta capacidade de observação não é dissociação, mas uma expansão da consciência que inclui tanto participação quanto testemunho. Desenvolvida adequadamente, esta função permite navegar interações complexas sem perder contato com sua própria verdade interior. A prática do que Jung chamaria de empatia diferenciada representa um desenvolvimento crucial na transformação relacional. Empatia indiferenciada, a absorção completa no estado emocional do outro, sem limites claros, torna-nos particularmente vulneráveis à manipulação narcisista. Empatia diferenciada, por outro lado, permite compreender a experiência do narcisista sem ser consumido por ela. Jung observaria que esta forma madura de empatia reconhece: posso ver como você chegou a este padrão disfuncional, dados seus ferimentos e circunstâncias, sem aceitar que seu comportamento em relação a mim seja justificado por essa história. O desenvolvimento do que Jung chamaria de compaixão sem cumplicidade oferece uma orientação ética poderosa no relacionamento com narcisistas. Compaixão verdadeira não é permissividade. De fato, permitir que alguém continue em padrões destrutivos, sem consequências, frequentemente demonstra falta de consideração por seu potencial mais elevado. Jung compreenderia que a compaixão autêntica reconhece a humanidade ferida do narcisista sem entrar em conluio com seus mecanismos de defesa disfuncionais. Esta orientação permite manter limites firmes, enquanto permanece aberto à possibilidade, ainda que remota, de transformação genuína. A integração do que Jung denominaria polaridade terapêutica, a capacidade de ser simultaneamente receptivo e firme, empático e limitador, cria uma presença equilibrada que naturalmente desestabiliza os padrões manipulativos do narcisista. O narcisista espera ou submissão completa ou hostilidade combativa. Quando encontra alguém capaz de manter clareza sobre limites enquanto permanece não reativo, seus mecanismos habituais de controle tornam-se ineficazes. Jung compreenderia esta integração de opostos aparentes como manifestação da função transcendente,
a capacidade psíquica que emerge quando sustentamos tensão entre polaridades sem resolução prematura. O cultivo do que Jung poderia chamar de responsabilidade diferenciada representa outro aspecto crucial da transformação relacional. Pessoas frequentemente emaranhadas com narcisistas tendem a assumir responsabilidade excessiva pelos sentimentos e comportamentos alheios, enquanto negligenciam áreas onde legitimamente deveriam exercer agência. Jung observaria que estabelecer clareza sobre o que é meu e o que não é meu cria uma base sólida para interações mais saudáveis. Não sou responsável pelo seu narcisismo e seus mecanismos de defesa, mas sou responsável por como respondo a eles e pelos limites que estabeleço. A prática do que Jung chamaria de engajamento simbólico com a experiência do narcisista oferece uma via profunda para a compreensão e libertação. Em vez de relacionar-se apenas com o comportamento literal do narcisista, podemos perguntar: que figura arquetípica este indivíduo está constelando em minha vida? Que lição simbólica está incorporando? Que aspecto do desenvolvimento psíquico está sendo catalisado através deste desafio? Jung compreenderia que ver o narcisista não apenas como um indivíduo problemático, mas como portador de significado simbólico, transforma fundamentalmente nossa relação com a experiência, revelando sua relevância para nossa própria jornada de individuação. O aspecto final, e talvez mais profundo da transformação relacional, envolve o que Jung chamaria de libertação do campo magnético do narcisista. Para além das estratégias específicas de interação, existe um processo mais fundamental de realinhamento energético: a reorientação da libido, energia psíquica que foi capturada na dinâmica com o narcisista. Jung observaria que este redirecionamento da energia não é apenas uma questão de decisão consciente, mas um processo orgânico que ocorre naturalmente à medida que investimos em nosso próprio desenvolvimento, cultivando relacionamentos nutritivos, perseguindo interesses autênticos e engajando-nos em trabalho significativo. Gradualmente, a fascinação com o narcisista, seja positiva ou negativa, diminui, não através de resistência forçada, mas através da atração natural por expressões mais satisfatórias de nossa energia vital. Finalização: a jornada contínua da individuação. À medida que chegamos ao final desta exploração junguiana sobre narcisismo e libertação psíquica, emerge uma verdade profunda. O encontro com o narcisista, por mais doloroso que seja, pode se tornar um portal para nossa própria individuação. Jung nos ensinou que os relacionamentos mais desafiadores frequentemente constelam as lições mais transformadoras, não porque devamos permanecer em situações tóxicas, mas porque estas experiências nos confrontam com aspectos de nossa própria psique que de outra forma poderiam permanecer dormentes. O narcisista, com sua manipulação habilidosa e sua projeção implacável, inadvertidamente nos convida a uma jornada de autodescoberta que pode culminar em uma liberdade interior que ninguém, nem mesmo o manipulador mais habilidoso, pode comprometer. A frase poderosa que exploramos: "Eu vejo você como você realmente é, e ainda assim permaneço inteiro", representa muito mais que uma tática defensiva. Ela encapsula o próprio coração da individuação junguiana. É uma declaração de consciência expandida que reconhece tanto a realidade do outro quanto a inviolabilidade do self. Pronunciar estas palavras, seja literalmente ou através de sua atitude e presença, não é um ato de agressão, mas de diferenciação psíquica. O processo pelo qual nos tornamos mais plenamente nós mesmos, distintos e inteiros. O narcisista teme esta declaração precisamente porque ela reflete a integridade psíquica que ele não conseguiu desenvolver, espelhando de volta não apenas sua fragilidade escondida,
mas também seu potencial não realizado para a autenticidade. Lembre-se que a libertação do campo magnético do narcisismo não ocorre da noite para o dia. É uma jornada gradual, com avanços e recuos. Jung nos ensinaria a ter paciência com este processo, reconhecendo que transformações psíquicas profundas seguem seu próprio ritmo orgânico. Haverá momentos em que você se encontrará novamente enredado em padrões familiares de dúvida, culpa ou medo. Não porque falhou, mas porque o desmantelamento de defesas antigas e a construção de novas capacidades psíquicas requerem tempo. Cada vez que você reconhece o padrão, você fortalece sua capacidade de escolher diferentemente, gradualmente reorientando sua energia psíquica em direção a expressões mais autênticas e nutritivas. Como Jung certamente observaria, o verdadeiro triunfo sobre o narcisismo não é vencer o narcisista em seu próprio jogo, mas transcender completamente a necessidade de jogar. A libertação mais profunda vem não de contramanipulação, ou mesmo de confronto direto, mas do investimento constante em seu próprio processo de individuação, aquela jornada única pela qual você se torna mais plenamente quem foi destinado a ser. À medida que você cultiva conexão com seu próprio centro, desenvolve relacionamentos baseados em mutualidade autêntica e engaja sua energia em expressões criativas significativas, o narcisista gradualmente perde sua capacidade de fascinar ou aterrorizar. Sua presença torna-se simplesmente um fato, nem um demônio a ser temido, nem um quebra-cabeça a ser resolvido. Se há uma mensagem final que Jung ofereceria àqueles enredados com narcisistas, talvez seja esta: sua libertação já está presente dentro de você, esperando ser descoberta através do mesmo processo que leva ao seu florescimento mais completo. O narcisista apareceu em sua vida não para destruí-lo, mas para servir, paradoxalmente, como um catalisador para seu próprio despertar psíquico. Um espelho invertido revelando, através de contraste, sua capacidade para autenticidade, conexão genuína e integridade interior. Ao reconhecer esta dimensão simbólica da experiência, você transforma o que parecia uma armadilha em um portal para sua própria expansão. Não porque o narcisismo seja desejável, mas porque a psique tem uma notável capacidade de transformar até mesmo as experiências mais dolorosas em oportunidades para crescimento. Convido você agora a continuar esta jornada conosco. Se este conteúdo ressoou com sua experiência, por favor, inscreva-se em nosso canal para explorar mais insights junguianos sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal e o caminho da individuação. Compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar desta perspectiva transformadora e deixe seu comentário sobre como estes conceitos se relacionam com sua própria jornada. Lembre-se que cada passo em direção à compreensão mais profunda de si mesmo é também um passo em direção a relacionamentos mais autênticos e satisfatórios com os outros. Até nosso próximo encontro, que você continue descobrindo a sabedoria e a força que já existem dentro de você, esperando para serem plenamente realizadas.